que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Estamos em mais um dia, mais uma semana se iniciando, e nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem cuidado de nós, tem dado livramento às nossas vidas, e somos gratos a Deus por isso, porque Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque o nosso Deus é aquele que está do nosso lado, cuidando de nós, e até aqui o Senhor nos ajudou. E isso, irmãos, é motivo de sermos gratos a Deus, é motivo de agradecer a Deus. O Senhor, nosso Deus, hoje já nos faz desfrutar de um dia de paz, um dia com saúde, um dia tendo vida, e nós louvamos a Ele por isso, porque o Senhor Deus cuida de nós, o Senhor Deus livra as nossas vidas dos males que a vida oferece para cada um de nós. O Senhor nosso Deus está do nosso lado nessa situação tão desafiadora para a nossa vida que temos enfrentado. Então louvemos a Deus por isso, que a paz do Senhor, que a graça dEle, que a misericórdia dEle esteja sendo derramada sempre sobre a sua vida. Que acima de tudo, que o conforto que vem de Deus, que a confiança nele possa ser algo muito presente na sua vida. Diante dos fatos novos que têm surgido, continuamos dando a palavra aos irmãos acerca da reabertura de templo, acerca de como vamos proceder. Continuamos dando a palavra de calma, de sabedoria, de que os irmãos tenham paciência, que estaremos de acordo com a vontade do Senhor, agindo sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa palavra inicial, nessa reflexão de hoje, nesse encontro que nós estamos tendo aqui online. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Louvamos a Deus porque o Senhor cuida de nós o tempo todo, está sempre do nosso lado. E é muito bom, irmãos, a gente perceber a presença do Senhor na nossa vida, a gente perceber o quanto Deus é conosco, está do nosso lado. Nunca, irmãos, é demais a gente agradecer, nunca é demais a gente reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E antes de tudo, irmãos, devemos confiar toda a nossa vida a Deus, descansar nele, crendo que Ele fará sempre o melhor das nossas vidas. Essa é a palavra inicial, então que Deus derrame graça e misericórdia sobre a sua vida e que você sempre reconheça aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus é para você. E sabe, irmãos, hoje nós vamos continuar pensando acerca daquilo que Deus tem revelado para nós, acerca da palavra da Bíblia, que é a palavra do próprio Deus revelada para a gente. Vamos ter esse tempo de crescimento, de sabedoria, de aprendizagem. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais e vamos nos desafiar acerca da nossa confiança, acerca de sermos corajosos e de ser confiantes no Senhor, de ter força, confiar nele, com base no texto que está lá no livro de Josué. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Esse texto de Josué 1:9 é muito marcante para mim. Eu tenho uma relação muito especial com esse texto, que foi um momento em que o Senhor Deus falou diretamente para mim acerca do meu chamado, acerca do chamado que Ele tinha na minha vida ministerial. E eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, trazendo essa perspectiva de que o nosso Deus é a nossa força e a nossa coragem. Enquanto você abre, eu queria levar você a fazer essa reflexão já, desde agora, como temos feito por algum tempo, algumas vezes já. Queria que você refletisse acerca de uma pergunta para a gente continuar a nossa reflexão de hoje. Quem tem sido a força da sua vida? O que tem dado coragem a você? Essa é a reflexão inicial que eu queria que você tivesse nesse tempo. O que é que tem dado força a você e de onde vem a coragem para a sua vida para enfrentar os momentos difíceis? Leia comigo o texto de Josué, capítulo 1, vamos ler do versículo 9 até o versículo 15, que diz assim: Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordens Josué aos príncipes do povo, dizendo:
passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos conceda descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra de Moisés. Vos deu deste lado do Jordão. Fique na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Irmãos, esse texto aqui é muito desafiador para nós. Esse texto, ele traz muitos ensinamentos para a nossa vida, porque principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje, porque esse momento em que Deus fala para Josué e Josué fala para o povo acerca da coragem, acerca da força, acerca de confiar na ação de Deus sobre a vida deles, é exatamente o momento de desafio que o povo de Israel estava vivendo. Esse momento é exatamente quando o povo de Israel consegue de fato chegar próximo à terra prometida que Deus havia prometido desde Abraão. E Moisés junta o povo perto da sua morte e deixa Josué ali como líder, representante de Deus e do próprio Moisés como sucessor dele, para liderar o povo e para, nesse momento decisivo de investida, de conquista da terra prometida, Moisés ser o grande líder daquela nação, daquele povo naquele tempo. E era um tempo desafiador para o povo, porque exatamente eles precisavam conquistar a terra prometida que Deus havia prometido desde Abraão para o povo de Israel. E sabe, irmãos, não muito diferente de nós, ou não muito diferente deles, nós hoje também vivemos esse tempo desafiador, não só nesse período de pandemia, não só nesse período de enfermidades, mas em todo o tempo. Nós temos enfrentado desafios na nossa vida constantemente. A vida está sempre oferecendo para nós desafios diários, sejam eles de sustento, sejam eles de controle emocional, sejam eles de sanidade mental, seja ele de força interior, seja ele de paz na nossa vida, seja ele na nossa família. A vida está trazendo sempre para nós desafios. A vida sempre traz para nós momentos em que nos desafia a gente exercitar a nossa coragem, a nossa força e colocar em prática a nossa confiança em Deus. E sabe, irmãos, assim como Deus falou a Josué, quando estava nesse momento desafiador, e aqui especificamente Deus falou para Josué, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Moisés já havia falado essa mesma frase, essa mesma fala para Josué, e se você for ver lá no livro de Deuteronômio tem esse mesmo texto, e aqui as palavras de Deus sendo direcionadas para Josué, dizendo seja forte e corajoso. Sabe, irmãos, assim como foi com Josué, também o Senhor nosso Deus diz para nós, nesse tempo em que nós estamos passando, nesse tempo difícil que talvez você esteja experimentando, que a vida tem proporcionado para você, o Senhor Deus diz nesse momento, seja forte e corajoso. Tenha a força que só o Senhor nosso Deus pode te dar, tenha a coragem que só Deus pode proporcionar na sua vida. Seja forte porque o nosso Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Seja forte porque o nosso Deus é aquele que muda toda e qualquer situação que nós estamos enfrentando.
Seja forte porque a nossa família está nas mãos de Deus e Ele tem cuidado de nós o tempo todo e cuidará de nós até o dia em que Ele nos levará para termos a nossa vida totalmente transformada e restaurada nele. Seja forte, porque a nossa força não depende de nós, que somos fracos, falhos, que somos que carecemos, que somos pequenos diante daquilo que Deus é. Seja forte, porque a nossa força vem do próprio Deus, que é a força que todos nós precisamos. Seja corajoso, porque sem coragem nós não conseguimos colocar em prática a nossa fé, a nossa confiança e a força que o próprio Deus nos dá. Seja corajoso, porque é o próprio Espírito de Deus que está na sua vida que deve despertar em você a coragem para enfrentar esses dias difíceis. A palavra de Deus fala ao seu coração nesse momento. Seja forte e corajoso. E sabe, irmãos, quando a gente volta para o texto que nós lemos aqui, e toda a narrativa, na verdade, Josué instrui o povo e orienta com base naquilo que Deus havia revelado para ele, mostrado para ele, e que pediu que ele dissesse ao povo. Josué instrui e diz ao povo: olhem, se preparem. Preparem-se de comidas. Temos aqui um plano de ataque. Primeiro vai uma turma, depois vai outra, para que ninguém se canse. E a partir daí nós vamos conseguir alcançar ou dominar, na verdade, conquistar a terra que já é nossa por direito, que Deus havia prometido a nós. O que é que essa narrativa de estratégia, de preparação traz para a nossa vida? Sabe, irmãos, de fato o Senhor nosso Deus é a nossa força, o Senhor nosso Deus deve ser a coragem que nós tanto precisamos. Mas a nossa vida relacional com Deus, de força, de coragem, exige de nós também ações de organização, ações de estratégias, ações que devem partir de cada um de nós. E se nós estamos passando por dias difíceis nesse tempo, precisamos ter a força, precisamos ter a coragem que vem de Deus para a nossa vida, mas precisamos também agir, precisamos também colocar a mão na massa, precisamos despertar em nosso coração aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que podemos fazer para que a força e a coragem de Deus seja algo vivo e ativo na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e nos entregamos a esse tempo difícil, a esse momento difícil que a vida oferece para a gente. Mas a palavra do Senhor para a gente nesse tempo é também de despertamento, é também de ação. A palavra do Senhor para nós é da gente colocar em prática a fé que temos em Deus, é da gente despertar, saltar, levantar do nosso comodismo e andar e caminhar e dar o primeiro passo, ter atitude de coragem diante daquilo que Deus é na nossa vida. Se Deus nos diz que devemos ter coragem, que devemos ter força, porque Ele está conosco na luta para trazer salvação para a sua família, tenha força, tenha coragem e pregue a palavra do Senhor. Exerça, tenha atitudes de ação. Se Deus está dizendo para você, tenha coragem, tenha força, porque eu vou abrir portas de emprego para você. Agarre-se na força e na coragem de Deus para a sua vida e busque um emprego. Se coloque em ação, haja e Deus vai te ajudar diante das dificuldades que você está passando. Se as dificuldades sejam elas na sua vida emocional, seja ela no seu interior, você está com ansiedade, você está temeroso, você está com medo da situação que você está vivendo, o Senhor nosso Deus diz a você: seja forte e corajoso, porque eu sou a sua força, eu sou a sua coragem. Mas também se anime, se alegre, desperte, saia, se levante, viva a vida com aquilo que ela tem de melhor para oferecer a você. Sabe, irmãos, o nosso Deus de fato é a nossa força, é a nossa coragem, mas precisamos também nós partir a ação de querer sair da situação de desafio, de querer batalhar, de enfrentar, na verdade, o desafio não com medo, não se dando por vencido, mas enfrentar como vencedor que somos no nosso Deus, naquele que pode nos dar vitória diante das dificuldades,
diante das batalhas que a vida apresenta a nós. Irmãos, precisamos ser forte e corajoso, como Josué foi, como Deus disse a ele que ele deveria ser. Mas precisamos também seguir. Lembra, irmãos, da passagem anterior a essa, quando Moisés manda espias para olhar a terra. E apenas dos 12, apenas 2, na verdade, trouxeram uma atitude positiva. Foi exatamente Josué e Caleb. E sabe, irmãos, às vezes nós agimos como os 10 espias, que não conseguem ver positividade nas coisas da vida, que não conseguem ver a força que Deus tem para nos dar a vitória diante da situação que nós estamos enfrentando. Irmãos, precisamos nos desafiar e exercitar a nossa fé, para termos coragem, para termos a força, porque o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é a coragem que nós precisamos ter para enfrentar os nossos dias maus, para enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida apresenta a cada um de nós. Eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia, lá no texto do livro dos Salmos, e abrir no Salmo 46, nós vamos ler nesse Salmo a grandeza de Deus, a ideia de que Deus é a nossa fortaleza, de que Deus é o nosso refúgio. E eu queria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse comigo esse texto do Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, reconhecer que Deus é a nossa força, que Deus é o nosso refúgio, é algo essencial para que a gente viva os nossos dias sempre bem. Que a gente lembre sempre de que o nosso Deus é a nossa força, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, como o Salmo que acabamos de ler nos diz. Ter essa consciência nos ajudará, irmãos, a passar pelos dias difíceis que a vida mostra para cada um de nós. Se você está passando por um tempo difícil na sua vida, lembre-se disso. O nosso Deus é o seu refúgio. O nosso Deus é a nossa fortaleza. No versículo 10 do Salmo 46, nós lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, muitas vezes nós queremos resolver os problemas da nossa vida com as nossas próprias mãos. Mas precisamos ter a sabedoria, ter a consciência de que aquilo que não está sobre o nosso controle, na verdade, nem tudo está sobre o nosso controle. Nada, na verdade, é 100% sobre as nossas forças. E aquilo que não está sobre a nossa força, aquilo que não está sobre o nosso controle, aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Porque para Deus não há nada impossível. Por isso, irmãos, lembre do texto do versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, nós vimos isso quarta-feira. Quem é Deus? Deus é o grande eu sou.
Deus é aquele que é. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, irmãos, nesse tempo difícil que nós estamos passando, nesse tempo difícil que você está enfrentando com a sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, saiba de uma coisa: o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Por isso, aquiete-se e saiba que Deus é Deus. Aquiete o seu coração diante da angústia. Aquiete o seu coração diante da ansiedade. E saiba, Deus é Deus. Exercite a sua fé no Senhor. Lembre-se daquilo que Deus é na sua vida. Deus é aquele que te dá a vida. Deus é aquele que somente Ele pode tirar a sua vida. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que sustenta e que abre portas. Então, lembre-se disso, irmãos. Seja forte e corajoso, porque Deus está com você. Lembre-se sempre disso. O nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Por último, lembre-se, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Que Deus te abençoe, irmãos, e que de fato Ele seja a sua força, a sua coragem. Que Deus te abençoe.